Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar. Primeiramente, a gente vai começar abordando. Eu dividi esse vídeo, né? Eu vou dividir basicamente em gestão de estoque, em Lean Manufacturing e depois eu vou falar de ciclo fechado. Vão ser três vídeos de temáticas interessantes, temáticas relacionadas à logística, são temáticas mais atuais. A gente vai falar um pouco de logística Lean, na verdade, nesse vídeo de gestão de estoque especificamente. Depois a gente vai falar um pouco sobre logística Lean. E no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre cadeia de ciclo fechado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Aqui, primeiramente, o material relacionado à gestão de estoque. Então, o estoque, ele representa todo o acúmulo seja acúmulo de informação, seja acúmulo de clientes, seja acúmulo de materiais, que é o mais comum da gente imaginar. Então, todo esse acúmulo ao longo de uma cadeia produtiva, de um processo, representa estoque. E o estoque ele tem que ser muito bem gerenciado, ele tem que atender a uma finalidade específica. Então, ele tem uma proposta específica, ele tem uma finalidade específica e ele precisa atender a essa finalidade específica. Então, até coloquei aqui que o estoque é o termo que usamos para escrever a acumulação de materiais, clientes ou informações à medida que fluem através de processos ou redes. Então, todo esse acúmulo representa estoque. Todo esse acúmulo que você tem vai representar estoque. Então, como seja de materiais, seja de clientes ou de informações, o estoque tem que ser muito bem gerenciado, administrado. Aqui, deixa eu só avançar com vocês, só aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui a gente tem três parâmetros básicos, né? Então, a gente fala de estoque em relação a custo, a gente fala de estoque em relação a espaço e a gente fala de estoque em relação à qualidade e a parte organizacional. Olhando nessas três vertentes, então, tanto o estoque físico, quanto o estoque relacionado a clientes, quanto a parte relacionada à informação. Então, a gente tem esses três acúmulos possíveis. Então, a gente vai olhar, minimizar os custos relacionados a materiais, acumular esse estoque em um depósito, em uma estrutura de armazenagem. Fila de clientes, como eu coloquei aqui, tem um custo de tempo para esses clientes, tempo de espera. E informação, você tem um custo inicial de armazenar essa informação, de acessar essa informação, que é o terceiro acúmulo que a gente fala, que a gente aborda. Isso está diretamente relacionado aos tipos de processos que a gente tem. A gente tem processamento de materiais, que seria o estoque físico, a gente tem processamento de clientes, que seriam as operações de serviço, e a gente tem processamento de informações, que é o último elemento, informações em banco de dados. Então, a gente precisa analisar, considerar como razão para evitar estoque, custo, o espaço que ele vai ocupar, e desse estoque vai ocupar um espaço dentro da estrutura de armazenagem. Eu preciso de um espaço para atender esses clientes, para conseguir atender, para dar um suporte, oferecer um suporte a esses clientes, requerem áreas de espera. Eu preciso falar de espaço em memória para poder armazenar informação, então requerem capacidade de memória, podem exigir um ambiente protegido e ou especial para você armazenar a informação. Quando aborda a questão de qualidade, manter estoque, eu preciso manter a integridade desse estoque, preservar a integridade, o estoque não pode ser deteriorado, não posso ter perdas desse estoque, qualidade, e o estoque com o decorrer do tempo, a depender do estoque, né, produtos de giro baixo, produtos que apresentam uma validade reduzida, então tem que ter um cuidado em relação a isso, uma atenção especial a esses materiais. A questão da qualidade, quando você tem formação de filas de clientes, né, acúmulos de clientes, que são a formação das filas em operações de serviço, isso pode irritar os clientes, a gente vai ter que esperar muito tempo para poder ser atendido. E, em relação à qualidade, garantir a integridade, a informação não pode ser corrompida. Então, eu coloquei aqui, os dados podem ser corrompidos, podem ser perdidos. Então, é mais uma razão para você evitar estoque, observando pelo aspecto da informação. Em relação à parte organizacional, uma crítica feita ao estoque físico, que ele vai ocultar uma série de problemas e ineficiências na operação.
Em relação ainda à parte organizacional, o estoque, a fila de clientes pode exercer uma pressão na organização, uma elevada cobrança na organização. E em relação aos bancos de dados, né, precisa de gerenciamento constante, precisa se organizar, e precisa manter essa informação organizada o suficiente, administrar essa quantidade de informação, esse trânsito de informações que vocês têm, que a gente tem, né, ao longo de uma cadeia produtiva, com esses big data, né, esses grandes bancos de dados, certo? Então, essas são as razões para você evitar o estoque. Um outro aspecto importante, eu vou reduzir um pouco aqui, ó, são os benefícios da formação de estoque. Eu tenho vários benefícios. Eu tenho a questão da flexibilidade, o estoque oferece segurança à minha operação. Eu tenho a questão do estoque de antecipação para situações sazonais. Eu tenho estoque que ele aumenta o valor, ele agrega valor com o passar do tempo. Eu tenho o estoque para equilibrar em relação à capacidade e demanda. Então, tem a formação de estoque para atender rapidamente ao mercado. Eu tenho, por exemplo, os bancos de dados de informações permitem acesso a dados exclusivos. E os bancos de dados de informações eles agilizam o processo. Quando você tem informação, você agiliza o andamento e a execução dos processos. Então, aqui são todos os benefícios relacionados à formação de estoque. E um último aspecto aqui, deixa eu só colocar nessa tabela, uma tabela bem detalhada, que ela aborda, primeiro, as razões para a manutenção de estoque, quais são as razões, tem diversas razões, um exemplo e como que você pode evitar, né? Como que o estoque ele poderia ser reduzido nessas situações. Então, aqui você tem a razão para manter esse estoque, por exemplo, neutralizar uma falta de flexibilidade, aproveitar oportunidades relativamente a curto prazo, antecipar demandas futuras, reduzir custos globais. Tudo isso você pode resolver tendo uma compra mais, um alinhamento no seu planejamento de compras junto ao fornecedor. Você pode aumentar o nível de flexibilidade, de responsividade na sua cadeia de suprimentos. Você pode aqui comprar um lote de produtos para economizar o custo de entrega, e aí você pode investigar custos de administração, pode investigar canais de entrega alternativos. Então, aqui você tem o exemplo associado a você manter esse estoque e como que você pode ter uma ação para reduzir esse estoque. Muito concentrada na previsão de demanda, na flexibilidade, no planejamento de compras junto ao fornecedor mais assertivo. Tudo isso vai permitir você reduzir o seu nível de estoque. Tá bom, pessoal? Então, esse primeiro vídeo é um vídeo, esse briefing, né, de razões para reduzir estoque, definição de estoque. E nos próximos vídeos, no próximo vídeo, eu vou abordar, já adianto a vocês, eu vou abordar a questão da logística Lean e no vídeo seguinte, os ciclos de cadeia fechada, certo? Então, bons estudos aí, pessoal. Um abraço.